Oi, meu nome é Vitor Marques e hoje eu vou falar com vocês sobre o incrível Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro que foi lançado em 1900, escrito pelo incrível autor Machado de Assis. Muitas pessoas não gostam desse livro, tanto é que eu sempre ouvi coisas desse tipo. Ai, não lê Dom Casmurro não, vai ser tão chato. Eu só li porque eu fui obrigado. E na verdade, a sensação que eu tive quando eu li esse livro foi que não é um livro chato. Se eu lesse por obrigação, eu gostaria muito. E é um livro simplesmente impressionante. Para resumir, ele conta a história de amor entre o Bento Santiago e a Maria Capitolina, mais conhecidos como Bentinho e Capitu. E primeiro eu vou mostrar um pouquinho da minha edição para vocês. É uma edição com desenho muito bonito do Machado de Assis. Não sei se vocês podem ver direito. Bom, e o nome do livro vem aqui. Essa edição é muito bonita. Eu achei no meu quarto arrumando algumas coisas e eu simplesmente fiquei apaixonado, porque é muito bonita, muito bonita, muito. Mas enfim, vamos à resenha. Dom Casmurro conta a história inicialmente de um menino de 15 anos que se vê obrigado a ir para um seminário. Sim, porque sua mãe, Dona Glória, prometeu a Deus que se seu segundo filho, que é o Bentinho, sobrevivesse, ele iria virar seminarista. E nisso, Dona Glória, mesmo não querendo, com o passar dos anos, mandar seu único filho vivo para o seminário, teve que fazer isso porque era uma promessa. Ela sente a necessidade de cumprir essa promessa e o Bentinho vai para o seminário. Só que o que Dona Glória não imagina é que Bentinho tem uma relação muito forte com uma amiga de infância, Maria Capitolina, ou Capitu. A história de Bentinho e Capitu é uma história muito bonita. Eles se gostam, eles vão se descobrindo, e Bentinho tem que contar para Capitu que vai para o seminário, não é? Quando ele faz isso, eles fazem um juramento muito bonito. Um só pode se casar com o outro. Esse é o juramento. Só que desde sempre o Bentinho, que inclusive é o narrador do livro e é conhecido como Dom Casmurro por conta do estilo dele, do jeito de tratar as pessoas, o jeito de falar, um jeito quieto que dá um ar de superioridade. Ele descreve a Capitu sempre como uma menina oblíqua, dissimulada. Em todas as aparições, ela é sempre a pessoa que tem aqueles planos para disfarçar para os outros que eles se gostam. Ela é sempre aquela menina com outras ideias e é sempre muito mais mulher do que ele é homem. Então ele sempre traz essa imagem de Capitu pra gente, como se estivesse preparando para alguma coisa. E aí a gente vai encontrar alguns personagens ilustres, como o José Dias, que ama muito os superlativos. Ele fala muito amaríssimo, amantíssimo, sempre os superlativos. Nós vamos ter o tio Cosme, que é um advogado muito importante que defende muito que o Bentinho tem que ir para o seminário sim, virar um padre e quem sabe um dia ser um papa, não é? E nós temos a prima Justina, que é uma mulher solteirona lá na casa dos 40 anos, que perdeu o marido e se ocupa em falar da vida dos outros, falar das pessoas e sempre arrumar uma característica ruim para qualquer pessoa. Quando o Bentinho vai para o seminário, a gente observa que ele faz um grande amigo, que é o Ezequiel Escobar. Ezequiel Escobar também não quer ser padre, não quer estar ali no seminário, naquele ambiente, ele quer na verdade ser comerciante. E daí nasce uma grande amizade de muitos anos. E o Escobar até, em algumas partes, parece que se interessa pela mãe do Bentinho, só que não rola nada. O tempo passa. Os dois conseguem sair do seminário, o Bentinho consegue, junto com José Dias, convencer a mãe dele a passar a promessa para outra pessoa, consegue sair do seminário, cursa direito e se casa com o Capitu, que é o grande amor da vida dele. O Ezequiel Escobar, ele se casa com Sancha, que é uma amiga muito grande da Capitu, e então eles começam uma grande amizade entre casais, em que um vai na casa do outro, eles sempre estão juntos, conversando, e até aí tudo bem, até que começam a surgir alguns problemas. Primeiro, Capitu gosta muito de exibir o Bentinho e isso incomoda ele, além dele ser muito ciumento. Depois a gente observa que Escobar e Sancha tiveram uma filhinha e Capitu e Bentinho nada. E mesmo após alguns anos de casamento, nada. Eles não têm nenhum filho. Só que, em determinado dia, Capitu descobre que está grávida e eles finalmente têm um filho e colocam o nome desse filho de Ezequiel, por conta de Sancha e Escobar terem dado o nome de Capitolina para a filha deles, e tudo parece as mil maravilhas. Só que Escobar morre afogado numa ressaca do mar, e no enterro de Escobar, Bentinho percebe um olhar de Capitu que não deixa ele muito contente. Ele descreve o olhar de Capitu como olhos de ressaca.
Essa descrição de olhos de ressaca me deixou muito interessado, fez eu pesquisar bastante imagens e saber realmente o que isso significa e como são os olhos de ressaca, porque ele apenas compara aqueles olhos de ressaca com a ressaca que levou à vida do seu grande amigo Escobar. Então ele fala dos olhos de ressaca dela, um olhar meio assim, meio... Vou tentar mostrar pra vocês. Um olhar meio... Brincadeiras à parte, olhos de ressaca é uma das descrições mais interessantes desse livro. E esses olhos de ressaca podem significar o quê? O que Capitu estaria pensando olhando ali para o corpo de Escobar? E a partir daí, o Bentinho, cada vez mais paranoico, começa a observar que seu filho provavelmente tem os traços do Escobar, está cada vez mais parecido com ele, e começa a lembrar de situações, ocasiões, e vem a grande dúvida essa que existe há 116 anos e até hoje as pessoas discutem. Afinal, aconteceu ou não? Se você ainda não leu Dom Casmurro e tem interesse, eu recomendo que você pare de assistir esse vídeo agora, porque o final é muito surpreendente e vocês precisam ler. Mas se você já leu e morre de dúvida que nem eu, então a Capitu traiu ou não traiu? Gente, eu acho que assim como é dito na resenha do Ler Antes de Morrer, eu vou deixar o canal aqui na descrição para quem não conhece, a gente não pode dizer com propriedade se a Capitu traiu ou não o Bentinho, até porque a gente não conhece a Capitu. Tudo aquilo que a gente sabe sobre a Capitu foi apresentado pelo Bentinho e nós não sabemos se ela é assim realmente. Mas eu acho que podem ter acontecido duas traições nesse livro. A primeira traição seria a traição de verdade da Capitu, que o Bentinho desconfia. E se tudo aquilo que ele pensou, tudo aquilo que ele disse for verdade? E se o Ezequiel não for filho dele e na verdade do Escobar? Pode acontecer, não é? Pode ter acontecido. A Capitu desde sempre seria dissimulada, oblíqua, seria a menina que sempre tinha um plano para disfarçar que eles dois se conheciam. Então ela poderia ter pensado nisso sim. Mas também nós podemos ter a segunda traição, que é a do Bentinho. Será que o Bentinho traiu a Capitu no sentido de desacreditar em tudo aquilo que eles tinham combinado? Achar que a Capitu trairia ele e na verdade não amava ele tanto assim? Também pode ter acontecido e a Capitu é na verdade inocente. Bom, nós nunca vamos saber porque o livro foi escrito há mais de 100 anos, o Machado de Assis também já está morto há mais de 100 anos. Então nós vamos ficar sempre nessa dúvida, Capitu traiu ou não traiu? Existem diversos estudos, alguns chegam a afirmar que ela traiu, alguns têm provas concretas de que ela não traiu, alguns até dizem que o Bentinho pode na verdade ter um interesse no Escobar e não na Capitu. E é muito importante que exista essa reflexão numa obra escrita há tanto tempo. Obviamente Machado de Assis queria isso mesmo, que as pessoas refletissem sobre a obra dele depois de muito tempo. Eu queria falar sobre duas passagens que eu achei muito interessantes, que eu marquei aqui no livro. Para quem tem o livro e talvez queira ler, ver se concorda comigo. A primeira passagem está aqui no capítulo Ideias Aritméticas, e ela diz: isto prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples, a arte é atrapalhada. Eu achei isso muito interessante, dá para refletir bastante sobre isso que ele disse aqui. Na verdade, ele coloca as ideias aritméticas lá no topo por conta da exatidão, creio eu. É uma coisa mais simples de entender, aquilo não vai mudar. E a arte, que seria mais a reflexão, seria aquela coisa mais atrapalhada. Quem disse isso foi o Escobar, ele tinha uma facilidade muito grande com os números, e o Bentinho aborda isso na narrativa dele. E a segunda passagem que eu marquei foi essa aqui, bem lá no final, volta da igreja. Aqui o Bentinho estava decidido a se matar, e na verdade ele pega e desiste de beber o café que ele beberia envenenado. Eu achei muito interessante isso aí que ele fez, porque é aquilo, ele achava que não tinha mais nenhuma resolução para aquela situação na vida dele, estava decidido a acabar com a própria vida e mudou de ideia, viu que não precisava disso, que ele podia uma reparação, como ele diz, né? Ele nem disse consertar, ele nem disse sobre consertar, ele disse reparar. Então ele acredita que tem uma reparação e realmente para as pessoas que têm algum problema e acham que a única solução vai ser a morte, tem uma reparação, tem uma solução e você pode mudar de ideia e pode conviver com isso. É isso que o Bentinho faz. Eu acho que esse livro foi muito à frente do seu tempo, escrito há mais de 100 anos e traz essa reflexão muito boa. Só tenho coisas boas a dizer sobre Dom Casmurro. Eu não concordo com dizer que ele é chato, que é uma leitura muito arrastada, que
as pessoas são obrigadas a ler e esse livro é ruim. Não, não é um livro ruim, é um dos melhores livros que eu já li. Eu tenho certeza que se vocês tentarem ler, vocês também vão gostar, porque apesar de tudo que é dito sobre Dom Casmurro e sobre a obra de Machado de Assis, é uma coisa muito interessante. É uma coisa muito surpreendente o poder que esse livro tem de até hoje levantar essas discussões sobre o enredo, sobre a Capitu. E é um texto de uma riqueza muito grande, apesar da dificuldade de algumas palavras. Tem sim uma forma de entender. Recomendo muito que vocês leiam esse livro. E essa foi a minha opinião sobre Dom Casmurro, um livro excelente, sem tirar nem pôr. Não tem nenhuma parte assim que você acha que é chato. Tem uma apresentação de todos os personagens, tem uma apresentação sobre o título do livro, e você até se diverte algumas horas com o jeito do Dom Casmurro, né, o Bento Santiago, você fica interessado em saber o que vai acontecer com a Capitu e o Bentinho. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima.